Boa noite a todos. É um privilégio estar com todos vocês essa noite, e também com aqueles que estão nos assistindo pela internet. Quero estender as minhas boas-vindas a todos e agradecer o meu irmão Jonathan Zirkle por uma maravilhosa apresentação. Eu percebi que segui as pegadas do irmão Zirkle. Eu vim para a América como uma espécie de refugiado em 2007. A América é a terra da liberdade, da oportunidade para aqueles que chegam até ela. E acho ser importante refletirmos o fato de que a América realmente tem esse precioso dom manifestado na Declaração de Direitos e nossa Constituição. Aqueles que elaboraram esses maravilhosos documentos prezavam pela liberdade religiosa. Mas aqui estou eu essa noite diante de vocês, vestindo um terno cinza. Eu sei que isso pode parecer não ser muito importante para você, mas eu costumava vestir ternos pretos, porque eu sempre tive cabelo preto. Acontece que o meu cabelo, como vocês veem, começou a ficar cinza. E alguém me escreveu recentemente dizendo: Pastor, o senhor tem que começar a acompanhar o seu cabelo. Portanto, eu comprei um terno cinza. Parece que eu estou me tornando um homem cinzento, conforme os anos se passam. Mas, enfim, vamos começar. Nesta noite falaremos sobre a filosofia política e econômica do papado. Eu fiz um sermão sobre isso cerca de 2 meses atrás, em Huntsville, no Alabama. Mas eu fiz algumas modificações na mensagem. E creio que a mensagem que vou dividir esta noite é realmente muito importante, porque estamos vivendo no limiar de tempos estupendos. Aqueles que sabem o que está acontecendo no mundo hoje já sabem que as liberdades que temos desfrutado aqui no Ocidente e na América e em todo o mundo estão correndo um seríssimo risco. Na verdade, há muitas pessoas em posições de autoridade que gostaria que não tivéssemos as liberdades idealizadas por Roger Williams. Então, eu os convido a curvar as frontes comigo para pedirmos a presença do Espírito Santo. Querido Pai, nesta reunião de hoje, eu peço que o Teu Santo Espírito fale por mim. Eu oro para que o Senhor traga convicção e conversão para cada ouvinte nesta noite, esteja ele aqui nesta igreja ou assistindo por meio da internet. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados e peço pelo derramamento do Seu Espírito esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que são familiarizados com o livro de Apocalipse, especialmente o capítulo 12 até o 14, sabemos que ali no coração de Apocalipse, ou seja, o capítulo 13, existem 2 bestas. A besta do mar, que é o papado, e a besta da terra, que identificamos como os Estados Unidos da América no tempo do fim. E em Apocalipse 13, Deus revela que a crise final, a divisão final do planeta, não será entre republicanos e democratas, entre a esquerda ou a direita, pobres ou ricos, negros ou brancos. Não. Será entre a verdade e o erro. O erro será conhecido como um erro, mas ainda assim ele será imposto, apesar de ser erro, porque a verdade não será aceita pelas pessoas deste mundo. E aqueles que seguem a Jesus Cristo enfrentarão perseguição, não porque o mundo as odeia, mas porque o mundo odeia a Jesus Cristo. E uma vez que o mundo não pode eliminar Jesus Cristo, o mundo vai eliminar os seus seguidores. Portanto, se formos fiéis a Jesus até o fim, sabemos que há um tempo muito difícil diante de nós, mas as boas novas é que Jesus irá nos salvar. Em Apocalipse 13, nós lemos que haverá um falso sistema de adoração global que será imposto por via econômica. Haverá exclusão social, haverá perseguição e, finalmente, a pena de morte para aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Portanto, nesta noite eu falarei a respeito da filosofia política e econômica do papado, que é a primeira parte de Apocalipse 13, uma vez que é a filosofia política e econômica do papado, que trará a segunda parte de Apocalipse 13, que é os Estados Unidos da América. Em nossa jornada hoje, nós daremos uma olhada na reforma protestante e na questão da liberdade religiosa, pincelando naquilo que o irmão Zirkle acabou de compartilhar conosco. Nós vamos analisar o dogma e doutrina econômico católico, assim como seu pensamento político. Nós veremos como isso foi aplicado recentemente nos últimos 3 anos, a fim de chegarmos a uma conclusão essa noite. Muito bem, vamos começar pela questão da reforma protestante e da liberdade religiosa. Eu acredito que hoje nós esquecemos quão radical foi a reforma protestante. A reforma ressuscitou o conceito de liberdade de consciência que havia sido pisoteado por milhares de anos até o ponto da Igreja de Roma. Agora, até o tempo da Reforma, no início do século XVI, a Igreja Católica Romana foi um monopólio eclesiástico cruel, que, assim como todos os monopólios, baseia-se em um sistema de comando, controle e coerção.
A Reforma enfatizava a liberdade de consciência, ou seja, a liberdade de acreditar ou não no dogma romano-católico, liberdade para pertencer ou não pertencer à Igreja Católica Romana, a liberdade para contribuir financeiramente ou não às operações da hierarquia católica romana, a liberdade para viver em harmonia com a palavra de Deus ou com os dogmas do homem caído. Então, a Reforma foi uma mudança profunda na história da humanidade. E como Jonathan Zirkle disse há alguns minutos atrás, de todas as liberdades que entesouramos nos Estados Unidos, especialmente aquelas em nossa Declaração de Direitos, está a liberdade religiosa, que vem acima de tudo. Então, não é acidente que a liberdade religiosa seja a primeira mencionada na primeira emenda da Declaração de Direitos. Vocês podem ver aí na tela. O Congresso não fará lei no sentido de estabelecer uma religião ou proibir o livre exercício da mesma. Para os pioneiros e para aqueles que formularam a Declaração de Direitos e a Constituição, a liberdade de consciência é o fundamento da liberdade sobre o qual os Estados Unidos foi erguido. E deveria ser assim com toda a nação. Muitos chegaram a esse país oriundos de outras partes do mundo. Eu mesmo sou um imigrante. Mas o que nos une a todos é que esses direitos nos foram dados pelo próprio Criador. Existe um Criador. E Ele nos deu esses direitos. A primeira responsabilidade que temos diante de Deus e de nosso próximo é a livre exercício de nossa consciência para viver em harmonia com o Espírito Santo em nossos corações e vidas. Martinho Lutero causou uma mudança com a Reforma. Ele mudou a fonte de autoridade eclesiástica, de autoridade teológica, da autoridade social e política corrompida do homem para a da Palavra de Deus. Uma mudança das tradições instáveis de Roma para as estáveis, escritas e permanentes e infalíveis Escrituras. Lutero descobriu nas Escrituras que a salvação não é ganha por pecadores. Nós não a ganhamos cooperando com Deus e muito menos dispensada por uma hierarquia corrupta papal. Ele descobriu que a salvação é ganha por meio da fé, é um dom gratuito concedido pelo Pai Celestial. Portanto, a nossa salvação naquela época e hoje não depende de padres, monges, cardeais ou bispos. Também não depende de rituais, cerimônias, sacramentos, confissões no confessionário e tampouco penitência. Cada pessoa aqui hoje responde diretamente a Deus no julgamento final, sem um papa, sem um padre, sem um cardeal, sem um pastor que interceda por ela. Nós precisamos ficar diante de Deus por nós mesmos. Precisamos dar satisfação de cada palavra, de cada ato. Nós, como seres morais, prestaremos conta a um Criador moral. Cada homem é responsável por sua condenação ou salvação eternas. Portanto, somos parte da Reforma Radical. A Reforma Protestante Radical diz que você e eu temos o direito de ler a palavra de Deus em nossa própria língua e que Deus nos dá compreensão suficiente para a nossa salvação. A Reforma Protestante Radical não diz que os pastores devem pregar de seus púlpitos e que todo mundo tem que fazer o que o pastor diz. A Reforma Radical diz que todos têm o direito de lerem suas Bíblias em sua língua, pois Deus dará a elas compreensão suficiente para a sua salvação. Porque é isso que está escrito na Bíblia. Nosso relacionamento com Deus deve ser restaurado. Nós até podemos não entender tudo que está na palavra de Deus, mas isso não muda o fato de que é nosso direito lermos a Bíblia em nossa própria língua. E, infelizmente, esse é um direito que já não é mais tão garantido assim. Eu acabei de voltar da Malásia no último sábado. Como vocês sabem, a Malásia é uma nação muçulmana muito estrita. Lá, o direito de ler a Bíblia é estritamente controlado pelo governo. Existem regras rígidas contra a evangelização de muçulmanos por lá. E muitos países no mundo hoje impõem controles muito duros, assim como os da Malásia. Este daqui é o livro mais banido de toda a história. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante Radical. Lutero descobriu, como disse o irmão Jonathan, que todos os cristãos são sacerdotes, que o sacerdócio pertence a todos os crentes e que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele descobriu na Escritura que não há mediação de Virgem Maria, nem de santos, nem de padres, e que todas as pessoas têm acesso direto a Deus pela oração. Todos nós aqui hoje temos o direito de ir a Deus em oração, seja em público ou privado. Os princípios protestantes elevam o indivíduo, tanto os seus direitos como suas responsabilidades. O protestantismo defende a propriedade privada, os contratos e a liberdade de consciência. Se você nasce dentro da Igreja Católica, existe algo chamado de batismo de crianças. Para esta igreja, não há necessidade de se nascer de novo como um cristão. Se você peca, basta comprar uma indulgência que lhe permitirá continuar em pecado.
Portanto, se você continua a pecar, mas reza algumas Aves Marias e dá algum dinheiro para a igreja, não há necessidade de mudança de comportamento, ou seja, de nascer de novo. Mas, como protestantes, nós não praticamos o batismo infantil. Nós praticamos o batismo de crentes, que é realizado apenas quando você atinge uma idade suficiente para compreender que é pecador e que precisa de um Salvador. Você então vá a Deus em fé e confessa seus pecados, para receber de graça o dom da salvação oferecido por Cristo. Deste momento em diante, se você pecar, a cura está na confissão e no arrependimento, em pedir ao Espírito Santo que te dê a vitória sobre aquele pecado. Portanto, nas sociedades predominantemente católicas, não existe incentivo para a superação do pecado. Já as sociedades protestantes incentivam o povo a mudarem seu comportamento. E é por isso que as nações protestantes prosperaram ao longo da história, enquanto que as católicas permaneceram pobres e atrasadas. Vemos isso hoje por todo o mundo. Portanto, a América foi construída sobre os princípios protestantes, anunciados por Roger Williams, que levou à nossa Declaração de Direitos e Liberdades Civis hoje, incluindo a liberdade de expressão, de impressão e o livre exercício da religião. Temos também a liberdade contra a autoincriminação. A nossa sociedade também proíbe a prisão de qualquer cidadão sem uma causa. Esta é a base do nosso contrato social, é a liberdade de cada cidadão. Ou, como disse Abraham Lincoln depois de Gettysburg, um governo do povo, pelo povo e para o povo. O que, aliás, temos visto cada vez menos hoje em dia. Todo o nosso contrato social está baseado nesses princípios protestantes, que todos vocês podem ler ali na tela. Assim, os protestantes se livraram dos abusos cruéis, sanguinários, vingativos e totalitários da Igreja Católica Romana. Os princípios protestantes enunciados por Lutero e por outros como ele apagaram toda a hierarquia da Idade das Trevas, a hierarquia política, hierarquia econômica, hierarquia eclesiástica e a hierarquia social. É difícil para nós imaginar o terremoto que a Reforma representou na Idade Média ao longo de toda a Europa. Com tudo isto em mente, vamos ver o que a Igreja Católica diz sobre o dogma econômico. Bem, e caso você ainda não tenha percebido, eu não sou favorável ao dogma da Igreja Católica Romana, ok? Minha mãe é da Irlanda, e nós testemunhamos em primeira mão, por séculos, o terror que uma força política autoritária, secreta e intocável como a Igreja Católica pode trazer a pessoas inocentes que não se submetem a ela. Na Irlanda, até os anos 70, havia lá casas de trabalho, onde meninos eram forçados a trabalhar sob a supervisão de monges. Lá havia lugares como o Magdalene Laundries, onde jovens meninas que não tinham onde morar ou que engravidavam eram enviadas para enfrentar os abusos mais horrendos. E isso há poucos anos atrás. Tudo isso ocorreu no meu tempo de vida. Esses escândalos eram muito reais. E eu vejo isso no lado irlandês da minha família. A Igreja Católica é uma instituição construída sob sangue, mentira, corrupção e documentos forjados, como a doação de Constantino ou os decretos de Isidoro, como vocês verão a seguir. Ela é governada por um imperador absolutista, é estruturada em uma hierarquia rígida, com escopo global, aristocrata em sua natureza, intocável perante a lei, e nenhum de seus oficiais são eleitos pelo povo. Não existe processo democrático dentro da hierarquia católica. Isso não surpreende ninguém, já que o papado tem repetidamente manifestado seu desdém pelos princípios protestantes, tanto pelas expressões econômicas quanto políticas do cristianismo protestante, a saber, o republicanismo e o capitalismo. Essas coisas são anátema para a hierarquia católica. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica repetidamente apoiou governos anticapitalistas, como o feudalismo e as guildas de comércio da Idade Média. A Igreja Católica apoiou no início de 1930 e 40 o fascismo na Itália, Espanha, Portugal, Croácia e por toda a América Latina. A Igreja Católica apoiou a Alemanha nazista, assim como programas liberais no Ocidente, como a Grande Sociedade Lyndon B. Johnson. Ela apoia a teologia da libertação na América Latina e na África. Mas por quê? A razão é porque o dogma econômico católico é ditada por esse cara aqui, São Tomás de Aquino, que viveu em 1225 a 1274. O que Tomás de Aquino ensinava que é relevante para nós hoje. Isso pode soar como algo muito chato, mas eu peço a vocês, por favor, que fiquem comigo, porque vocês verão como muitas das políticas ocorrendo na América hoje estão diretamente ligadas ao dogma econômico católico. E vai afetar você muito em breve. Não estamos falando de uma teoria abstrata nesta noite. Para Tomás de Aquino, existem 4 tipos de lei. Existe a eterna,
que é o plano de Deus para o universo e seus habitantes, o que inclui a gravidade, a lei matemática que governa o universo. Existe a lei natural, que é a participação de criaturas racionais dentro da lei eterna. Somos, por natureza, animais sociais. Nós falamos uns com os outros, vivemos uns com os outros, construímos comunidades. E, ao fazer tal coisa, estamos fazendo aquilo que é natural à humanidade. Estas coisas foram nos dadas por Deus. Então, você tem a lei positiva. A lei positiva compreende os costumes, as leis, os regulamentos criados por governos humanos na tentativa de aplicar a lei natural a indivíduos e sociedades. E, finalmente, no final da lista, temos o Decálogo. Os 10 Mandamentos. Segundo Tomás de Aquino, isso fica por último. Para São Tomás de Aquino, como é conhecido pelos católicos, a propriedade privada não é parte das leis eternas ou naturais, mas uma invenção da razão humana. Ele dizia que a propriedade privada é uma coisa criada. Ela não é regulada pela lei de Deus. A propriedade privada não seria de Deus, mas uma criação dos governos dos homens. Nós, porém, discordamos disso, já que o 8º mandamento nos proíbe roubar. Mas, como podemos ver, na hierarquia de leis de São Tomás de Aquino, os 10 mandamentos ficam por último. Como veremos a seguir, a Igreja Católica alega possuir o direito de colocar os mandamentos de lado em favor do que ela determina ser o bem comum. Para ela, a propriedade privada faz parte da lei dos homens. É por isso que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, proíbe coisas como o roubo. Pelo menos por parte de indivíduos, e não do próprio governo. Bem, isso foi uma piada, caso você não tenha entendido. Mas, enfim. De acordo com São Tomás de Aquino, a intenção de Deus é que todos possuam todas as coisas em comum. Isso seria a lei natural, ali em cima. Portanto, a propriedade comum de todos os bens está ali em cima. Mas a propriedade privada, esta pertence à hierarquia das leis humanas. Trata-se de algo idealizado pelo próprio homem. Mas São Tomás de Aquino dizia que a propriedade comum de todos os bens é algo superior, pertencendo à lei natural. Então, para São Tomás de Aquino, a propriedade privada é uma manifestação da lei positiva e, portanto, não é um direito intrínseco de Deus. Ela não goza do mesmo status ético dos bens da comunidade ou dos bens comuns, que, de acordo com ele, estão na lei natural aqui em cima. Portanto, isto aqui é de Deus e isto aqui é do homem. E as coisas de Deus têm prioridade sobre as coisas dos homens. Sendo assim, se a intenção de Deus é que todas as coisas sejam possuídas por todos os homens em comum, então a propriedade privada seria apenas um direito temporário que você pode ter hoje, mas que pode ser suprimido a qualquer momento pelo governo ou igreja que deseje implementar a sociedade do bem comum. A destinação universal de todos os bens, como chama a Igreja Católica, a propriedade em comum de todos os bens. Então, para Tomás de Aquino e para os católicos hoje, a necessidade é o critério moral de toda possessão justa de propriedade. Nem a possessão, ou criação, ou produção, ou dons, ou herança, e nem o mandamento divino, como o 8º mandamento, garante a propriedade de uma coisa a alguém, enquanto outra pessoa estiver em necessidade. Pare para pensar nisso. De acordo com o dogma católico, você não tem o direito sobre absolutamente nada. De acordo com a lei natural, os seus bens também pertencem ao outro. Portanto, se eu preciso do seu carro, eu tenho direito moral de tomá-lo. A sua propriedade privada é apenas uma função dos governos, que fica nessa lei aqui de baixo. Não é parte do plano original de Deus para a humanidade, que está ali em cima. E porque os seus bens também pertencem ao outro por causa da lei natural, não constitui pecado quando o indivíduo toma suas coisas para suprir as necessidades dele. No pensamento católico, não existe uma definição absoluta do que constitui uma necessidade. Isso depende do próprio critério da pessoa ou das autoridades públicas. A única pessoa que não tem o direito e não está na posição para julgar e avaliar o que é a necessidade é a pessoa que possui a propriedade. Esta não pode recusar ter o seu bem tomado pelas autoridades. O dono do bem não tem esse direito. A única exceção a este princípio é a própria Igreja. Esta sim tem o direito de possuir propriedades indefinidamente. De acordo com a Lei Canônica 1254, a Igreja Católica tem o direito inato de adquirir, reter, administrar e alienar bens para os seus próprios fins, independentemente do poder civil. Portanto, a Igreja Católica alega ter o direito de tomar a sua propriedade independentemente da lei civil. A Lei Canônica 1260 também diz que a Igreja tem o direito inato de adquirir, de um cristão fiel, qualquer coisa necessária para os seus próprios fins, para qualquer coisa que ela julgue necessário.
Portanto, a Igreja tem o direito intrínseco de tomar a sua propriedade, você queira ou não, independentemente das leis do país que você venha a viver. Por causa disso, a Igreja Católica tem apoiado movimentos anti-propriedade privada nos últimos 1000 anos, sejam eles fascistas ou nazistas, ou da teologia da libertação na América do Sul, ou de programas socialistas no Ocidente hoje em dia. Os ensinos de Tomás de Aquino a respeito da propriedade privada têm sido o dogma do catolicismo, e eles agora se referem ao bem comum como a destinação universal de todos os bens. O bem comum ou a destinação universal de todos os bens. E creio que todos aqui já ouviram esse termo, o bem comum. Esse termo, o bem comum, está sendo utilizado cada vez mais nos últimos tempos. O Papa tem falado muito a respeito do bem comum nos últimos 3 anos, e conforme vemos o papado falar a respeito do bem comum, sobre os quais eles apenas têm o direito de determinar, suplanta todos os direitos individuais. A encíclica papal mais significativa sobre esse tema é a Rerum Novarum, que significa sobre a condição das classes trabalhadoras. Esta encíclica foi lançada pelo Papa Leão XIII em 1891. Nesta encíclica, ele se alia ao proletariado e à ideologia marxista. Por séculos, o papado apegou-se à aristocracia medieval e à opressão política, mas na Idade Média o sistema feudal foram substituídos pela Reforma, levando ao protestantismo e seu sistema econômico, o capitalismo. Então, o papado encontrou um novo aliado para destruir o capitalismo e o protestantismo, que é nada mais nada menos que a ideologia marxista. E uma vez que o próprio Papa escreveu esta encíclica, isto daqui é dogma. Para os católicos, isto é a inquestionável verdade de Deus. O Papa escreveu o seguinte: possuir bens de maneira privada, como vimos acima, é um direito natural do homem, e para exercer esse direito, especialmente na vida e na sociedade, não é apenas algo legal, mas também claramente necessário. Mas caso seja feita a seguinte pergunta: como deve o homem usar suas posses? A Igreja então responde sem hesitar: com relação a isso, o homem não deve considerar os bens externos como seus próprios, mas como comuns. O seu bem é um bem comum. Portanto, se você tem um bem privado, você deve utilizá-lo para o bem comum. O Papa Leão XIII faz uma distinção entre a propriedade legal privada e seu uso público comum. Essa é exatamente a teoria econômica política por trás do fascismo do século XX, como defendido por Adolf Hitler. Segundo a ideologia socialista dos Estados comunistas, o Estado deve possuir todos os bens de produção e o capital. Todo o capital deve pertencer ao Estado. Você não tem direito sobre o capital. Na ideologia fascista, como defendida pelo papado aqui, você tem o direito de possuir esse capital como membros da sociedade. Ele deve ser utilizado da maneira que o Estado determina como bem comum. Já no capitalismo, cada um pode compartilhar da propriedade do capital daquela sociedade. Cada um pode investir conforme ele bem entender. Você não diminui ou aumenta a quantidade de capital na sociedade, mas o comunismo diz que o Estado possui todo o capital para utilizá-lo como bem entender. Já no fascismo, você pode possuir alguma propriedade, mas é o Estado que determina como você deve usá-lo. No capitalismo, você utiliza sua propriedade como bem entender. Essa é a diferença entre esses 3 sistemas econômicos. Basicamente, Leão XIII deu uma sustentação para a teoria de Adolf Hitler e os fascistas no século XX. O fascismo é uma forma de socialismo que retém a ficção da propriedade privada, mas não a sua substância, porque o governo é que determina o uso da propriedade privada. 40 anos depois, o Papa Pio XI emitiu a seguinte encíclica, 40º ano. Esta encíclica foi lançada no 40º aniversário da encíclica Rerum Novarum, publicada em 1931. Nesta encíclica, o papado denuncia a ditadura do capitalismo, especialmente daqueles que controlam o crédito e o fluxo de dinheiro. É interessante que o Papa Pio XI tenha publicado esta encíclica em 1931. Nela, o papado denuncia a prática do empréstimo com juros. O Papa denuncia o empréstimo com juros. Na Europa, o papado sempre disse que os católicos não deveriam envolver-se com a indústria bancária, por esta cobrar juros de empréstimos. A comunidade judaica estava muito envolvida com o setor bancário. Então veja, em 1931, o papado emite uma encíclica condenando o setor bancário da Europa por cobrar juros de empréstimos.
Sendo assim, não é difícil entender como isto afetou a ideologia nazista alemã de 1930, que acabou na perseguição aos judeus, uma vez que a comunidade judaica era muito forte dentro do setor bancário da Europa, justamente a época em que o papado emitiu esta encíclica. Depois da Segunda Guerra Mundial, chegamos ao Vaticano II, que foi uma grande conferência da Igreja. Ela chegou a durar alguns anos. Ela começou no início da década de 60 e foi concluída com a Gaudium et Spes em 1965. Eu esqueci o que significa Gaudium, mas enfim, eles disseram o seguinte: é o direito da autoridade pública impedir que qualquer pessoa mal utilize a sua propriedade privada em detrimento do bem comum. Isto quer dizer que o governo tem o direito de determinar como você vai utilizar a sua propriedade privada. Mas eles não utilizaram a palavra governo. Veja que eles utilizaram a palavra autoridade pública. E há uma razão para isso. As palavras têm significado. A significância das palavras pode correr por gerações e séculos sem que as pessoas percebam de onde surgiram essas palavras. Mesmo esta manhã, na apresentação do irmão Zirkle, sobre alguns dos ensinos de Francis Bacon e Edward Cook e Roger Moore. Me perdoe. Roger Williams. Sim, Roger Moore é o ator do James Bond. Eu acho que muitos aqui conhecem o filme do James Bond, não é? Mas não foi sobre ele que eu quis me referir, mas sim Roger Williams. Mas, enfim, nesta declaração da Igreja Católica, ela determina que o bem comum seria nada mais do que uma ficção da ideologia romana católica que permite às autoridades públicas fazerem o que bem entenderem com a sua propriedade privada. E isto é uma contradição direta contra o seu direito de propriedade, dada pelo próprio Deus no 8º mandamento. Depois da Vaticano II, temos o Papa Paulo VI dizendo o seguinte, e, aliás, é uma declaração interessante que aplica-se a nós hoje. Ele diz: todos os direitos, incluindo os da propriedade e livre comércio, estão subordinados a este princípio, o princípio do bem comum. Bem comum. Portanto, na ideologia católica, o seu direito de adorar conforme a sua consciência, seu direito de falar de acordo com a sua consciência, seu direito de pregar ou escrever ou publicar, ou adorar, ou mesmo viver, está subordinado ao princípio da destinação universal de bens, ou o bem comum, que é determinado pela hierarquia católica. Pense por um minuto. Se você aceitar o dogma católico, você não tem direitos humanos. Você até tem a permissão para exercer alguns direitos hoje, mas apenas se a Igreja Católica concordar que isso está de acordo com o bem comum. Mas se o seu conceito de bem comum for diferente do da Igreja, você deve ser excluído. Não é surpresa, então, que tantas pessoas tenham fugido de países católicos para países protestantes ao longo de toda a história. João Paulo II levou isto ainda mais adiante. João Paulo II foi um papa muito carismático na Europa. Ele era polonês e viveu na época em que o país resistia ao comunismo. Ele emitiu uma encíclica chamada Sollicitudo Rei Socialis, de 1987. Nela, ele diz o seguinte: pessoas excluídas da justa distribuição de bens originalmente destinados a todos deveriam se perguntar: por que não responder com violência àqueles que primeiramente nos ameaçaram com violência? O que você acha disso? Não é a primeira vez que o papado abriu uma porta para a violência sobre a questão de redistribuição de bens por parte dos que não têm para os que têm. Esta abordagem não foi apenas utilizada no ataque que ocorreu de 1630 a 1640, nas guerras em que o rei da Espanha, junto ao Santo Império Romano, atacaram a Holanda, a Dinamarca e a Bélgica. Não. Este princípio tem sido aplicado em tempos modernos por bispos católicos em diferentes países do mundo. Segundo eles, por exemplo, os manifestantes e saqueadores do Brasil têm o direito de pegar aquilo que precisam, enquanto que os donos dos bens ou das propriedades não têm o direito de impedir os saqueadores, uma vez que as pessoas saqueiam por suas necessidades. Então, nesta passagem aqui, o papado está se colocando ao lado daqueles que, pelo menos na minha opinião, estão destruindo o princípio da propriedade privada. De acordo com João Paulo nesta encíclica, ele justifica as revoluções socialistas, os roubos em comum, a violência em grupo, ações de saque, uma vez que coisas como estas visam a distribuição mais justa dos bens entre os membros da sociedade. Ele, então, emite mais uma encíclica,
chamada A Crise Ecológica, uma responsabilidade em comum. Eu acredito que o meio ambiente será utilizado como uma das justificativas para o decreto dominical. Nós encontramos isso no livro Grande Conflito, onde Satanás causará desastres naturais no mundo, ao mesmo tempo em que culpa os guardadores dos mandamentos de Deus, cuja guarda do sábado estaria causando a ira do Senhor. Isso fará com que os governos persigam os guardadores do sábado, por estarem trazendo ao mundo a ira de Deus, ao mesmo tempo em que o próprio Satanás causa esses desastres naturais. Isto está lá no livro Grande Conflito. Mas nesta encíclica, o Papa João Paulo II fala a respeito das autoridades públicas tomarem providências para o planejamento geral com relação aos tipos diferentes de trabalho, por meio dos quais não apenas a vida econômica, mas também a vida cultural de uma sociedade é moldada. Portanto, o papado não está apenas arrogando para si o direito de determinar o seu caminho da salvação. Ele não está apenas salientando o princípio de que fora da Igreja Católica você está completamente perdido. O papado não está apenas alegando ser o único caminho para Deus, mas também arroga para si o direito de determinar o que é o bem comum para toda a humanidade. Segundo o Papa, esse direito cabe a ele. Veja que ele não utiliza aqui o termo governo civil. Não, porque para ele a autoridade pública é o próprio papado. É ele que tem o direito de determinar, planejar e moldar não apenas a vida econômica de uma sociedade, mas também a cultura de uma sociedade. É isso que o João Paulo II estava ensinando aqui na encíclica, chamada Crise Ecológica, uma responsabilidade comum. De acordo com ele, a Terra pertence a todos, e é, portanto, uma herança comum. E, por conta disso, toda a ação global e governamental para salvar a nossa herança comum, ou o nosso bem comum, suplantará os direitos individuais, exatamente como foi declarado na Vaticano II. Este dogma católico será a base para o decreto dominical que suplantará a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, porque os seus direitos individuais de adorar de acordo com a sua consciência e a Bíblia, no 7º dia da semana, no sábado, deve estar subordinado ao bem comum de salvar o planeta, segundo os ditames da Igreja Católica. Desde a Rerum Novarum sobre as condições da classe trabalhadora, emitida em 1891... me permita mudar o slide, pronto. Várias encíclicas do papado criaram muitos novos direitos que devem ser preservados e protegidos e defendidos pelo governo em nome do bem comum e da destinação universal de todos os bens. Isso é muito significativo, já que a criação de cada vez mais direitos humanos visa gerar cada vez mais argumentos morais para alargar o escopo e poder governamental. Quanto mais direitos humanos o governo cria, mais força o governo tem que impor para defender esses direitos. Se o governo disser que todos têm direito a um sistema de saúde gratuito, neste caso o governo criou um direito, e as pessoas esperarão que o governo dê a elas saúde gratuita. Todos os cidadãos do país devem ter esta saúde gratuita garantida. Se o governo diz que todas as crianças têm direito a uma educação gratuita, então o governo deve prover esta educação gratuita. Sendo assim, quanto mais direitos o governo deve prover, de acordo com aquilo que a Igreja Católica chama de direitos humanos ou direitos civis, isso aumenta o escopo de poder do governo dentro da sociedade. Agora, o paradoxo disso é que quanto mais regras uma sociedade possui, menos morais os indivíduos dessa sociedade se tornam. E por quê? Porque assim você reduz o senso de responsabilidade individual de cada um. Por exemplo, os lugares mais violentos dos Estados Unidos hoje são as prisões de segurança máxima. Cada minuto do dia deles é regulado. E quando os homens são regulados neste nível, eles se tornam como animais. Quanto mais regulamentada é uma sociedade, menos oportunidades os seus cidadãos possuem, como seres morais, de lidarem um com o outro de acordo com a palavra de Deus, ao invés dos ditames do governo. Portanto, a nossa capacidade moral acaba atrofiando e somos reduzidos a meros animais que obedecem ordens. Este é o problema da expansão sem fim dos direitos humanos dentro de uma sociedade. Isso faz com que a responsabilidade moral de cada um seja reduzido na sociedade. Conforme o número de direitos promovidos pela Igreja Católica cresce nas sociedades de hoje, maior se torna a responsabilidade do governo e menor se torna a responsabilidade individual.
O João Paulo II declara que os governos devem fazer provisão para o planejamento geral com relação aos diferentes tipos de trabalho, por meio dos quais não apenas a vida econômica, mas também a vida cultural de uma sociedade é moldada. Isso está em sua encíclica de 1981 chamada Laborum Excessens. Ela leva para o objetivo final da Igreja Católica, que é regular completamente a economia, num cenário em que a Igreja Católica, em união com o Estado, determina toda atividade econômica, autorizando toda compra e venda. Este é exatamente o cenário que vemos em Apocalipse 13, dos versos 12 em diante, no qual a Igreja Católica Romana controla toda a atividade econômica global por meio da autoridade católica romana, impondo desta maneira o seu falso sistema de adoração. Portanto, estas são algumas das coisas que estamos vendo hoje em dia. Você certamente já viu estas frases nos noticiários. O grande reinício, você não terá nada, mas será feliz, vacinação obrigatória, tudo isso para o bem comum da sociedade. Estas coisas, porém, suplantam a liberdade de consciência individual, porque o bem comum suplanta os direitos individuais. Hoje temos a disputa entre o capitalismo comunitário e o capitalismo de acionistas. É isso que temos visto com o Índice Ambiental Social, ESG, assim como outros índices governamentais, e as empresas de gestão BlackRock e Vanguard, que estão forçando ideologias nas empresas americanas por serem as maiores acionistas. Também temos as moedas digitais de bancos centrais, que visam o controle financeiro global. Temos também o Tratado de Preparação para Pandemias da Organização Mundial da Saúde, que dá a esta organização o direito de declarar uma pandemia em qualquer momento. Este tratado também dá à Organização Mundial da Saúde a capacidade de realocar recursos econômicos e atividades de qualquer nação para um determinado bem comum para impedir futuras pandemias. Este poder totalitário está sendo dado a um grupo de pessoas que não foram eleitos pela população. Também temos o futuro Sistema de Verificação de Saúde Global, conhecidos há pouco tempo como passaportes de vacina, que já foram implementados em algumas regiões da União Europeia. Isso também restringirá a liberdade de ir e vir. Existem também os diversos programas de rodízio de carros, implementados em algumas cidades, a fim de reduzir a emissão de carbono, como temos visto em Londres, por exemplo. Na Laudato Si, do Papa Francisco, ele diz que a humanidade tem a obrigação moral de preservar o nosso lar comum através da santificação do domingo e que esta encíclica não é direcionada apenas aos católicos, mas sim a toda a humanidade, para todo o planeta. Segundo ele, a sua encíclica envolve toda a humanidade, não apenas os católicos. Portanto, estes são alguns dos temas que temos visto pelo mundo hoje em dia. Nenhum deles aumentará a sua liberdade individual. Cada um deles restringirá as suas liberdades da maneira mais severa possível. Por exemplo, o programa de rodízios lá no Reino Unido está causando uma grande comoção, porque o governador de Londres está impondo algumas regras para a redução dos índices de carbono. Se você mora em Londres, você será taxado por cada quilômetro que dirige dentro das áreas selecionadas. Muitas pessoas estão reclamando porque não podem ir a igrejas, aos supermercados, não podem levar seus filhos à escola ou ir ao trabalho, mas tudo isso é em nome do bem comum, em nome da preservação do nosso lar comum, o meio ambiente. Isso está causando uma grande comoção ali na cidade de Londres. Os políticos da Europa não estão mais falando em índice zero de carbono, o que quer dizer que um governo de um país atingiu a zero emissão de carbono. Hoje, eles falam sobre o zero absoluto de carbono. Zero absoluto de carbono significa que ninguém mora naquele local. É isto mesmo. É sobre isso que os políticos estão conversando. Portanto, estes são alguns dos dogmas econômicos da Igreja Católica. Você está se sentindo motivado hoje à noite? Minha esposa sempre diz que eu tenho a grande habilidade de deprimir as pessoas. Bem, eu espero que vocês estejam deprimidos essa noite, porque o plano da Igreja Católica para nós, de fato, nos deprime. Mas eu não vou parar por aí. A boa notícia é que nós, adventistas, sabemos que a história não termina aí. A boa notícia é que Jesus está voltando. E quando ele voltar, de acordo com Daniel 2, a estátua que representa o governo desses homens, e se você ler esse capítulo, você verá que essa estátua tinha uma aparência espantosa. Ela representa o reino dos homens, desde a Babilônia até a volta de Jesus. E o reino dos homens é assustador. Ele é construído com sangue e submissão. Mas quando Jesus voltar, todos esses reinos dos homens serão varridos do mapa para todos sempre. Não restará nada. Portanto, como adventistas, nós sabemos o final da história. Sabe, quando eu costumava ler livros de histórias de investigação, eu sempre lia o final antes.
porque eu não aguentava ler todo o livro até chegar ao final, para só então saber quem era o culpado. Mas mesmo sabendo quem é o culpado do crime, você ainda não sabe como ele conseguiu fazer aquilo. E aí, para saber como, você acaba lendo o livro todo. Mas, enfim, vamos ao pensamento político católico. A Igreja Católica traça sua herança a partir de Mateus 16, versos 13 a 20, onde Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre essa rocha construirei a minha igreja. Bem, eles alegam que Deus deu autoridade a Pedro e a seus sucessores para governarem a igreja de Deus, e que isso está em Mateus 16, 13 a 20. Mas não há nada no restante da Bíblia, e nem no início do cristianismo, que corrobore esta interpretação da Igreja Católica, de que a linhagem dos papas teria começado com o apóstolo Pedro. Na verdade, nós entendemos melhor a Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Católica é melhor descrita na carta de 1 João, que nos revela que o anticristo já estava atuando desde a era apostólica. Portanto, o anticristo não é um indivíduo, mas um sistema de pensamento. A palavra anticristo significa no lugar de. Portanto, podemos dizer que qualquer coisa em sua vida que tome o lugar de Cristo, que é a fonte da sua salvação, é uma forma de anticristo, uma expressão de anticristo. Mas também existe um sistema do anticristo que já atuava desde a época dos apóstolos, ali no finzinho do 1º século. João escreve a respeito de um homem chamado Diótrefes. Segundo João, esse Diótrefes gostava de colocar-se em primeiro lugar e não reconhecia a autoridade dos apóstolos. Diz assim: Diótrefes, que gosta de colocar-se em primeiro, mas que não reconhece nossa autoridade. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. E não satisfeito com isso, ele recusa-se a receber os amigos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Estes amigos mencionados pelo apóstolo João são os missionários viajantes, os evangelistas, que viajavam naquela região do Oriente Médio. E esse Diótrefes se recusava a aceitá-los. Ele não aceitava os missionários plantadores de igrejas. Portanto, aqui nesta passagem, encontramos um líder de igreja que rejeitava a autoridade dos apóstolos e que queria a liderança unicamente para si. Esse era um líder de igreja anticristão. Ele amava a preeminência, ele atacava os outros cristãos com palavras maliciosas. Ele expulsava os cristãos da igreja. Este aqui é o protótipo do Papa. Ele já era encontrado ali em 3 João, versos 9 e 10. O crescimento do papado é a história do triunfo da busca pelo poder do bispo de Roma, de seu domínio sobre seus oponentes eclesiásticos e políticos. Este processo levou séculos e transformou as congregações presbiterianas de Roma em um império global, governado por um único e supremo presbítero. Em grego, presbíteros são os anciãos. Originalmente, as igrejas eram governadas por anciãos nos tempos do Novo Testamento. Um supervisor da igreja em uma cidade era chamado de episcopos, e é daí que vem a igreja episcopal. Você tem a igreja presbiteriana e a igreja episcopal. A presbiteriana é dirigida por anciãos e a episcopal é dirigida pelos bispos, como a igreja anglicana. E, eventualmente, isso acabou em um império global, governado por um único e absoluto governante. Este processo se baseou em fraudes e mentiras. A mais famosa delas foi o documento chamado de Doação de Constantino, conhecida hoje como uma grande fraude. Por 700 anos, os papas basearam a sua autoridade neste documento. Foi apenas no século XVI que este suposto documento de Constantino era uma fraude. A doação de Constantino foi um suposto presente dado pelo imperador Constantino ao bispo de Roma no ano 330, quando Constantino transferiu a capital do Império de Roma para Istambul, que na época era chamada de Constantinopla. Quando Constantino foi para Constantinopla, ele teria, supostamente, transferido o poder civil e religioso do Império Ocidental para o bispo de Roma, para um homem chamado Silvestre, dando a ele o Palácio de Latrão em Roma, o direito de vestir-se de vermelho e púrpura e a coroa da autoridade, também conhecida como mitra. Descobriu-se, porém, em 1500, que este documento era uma fraude, mas ele foi utilizado como a base da supremacia política, econômica e civil da Igreja Católica na Europa Ocidental por centenas e centenas de anos. A Igreja Católica Romana também valia-se de Romanos 13 para afirmar que todos deviam submeter-se à sua autoridade, já que Paulo disse que todos deveriam submeter-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existentes foram por ele estabelecidas.
Para os teólogos católicos, esta passagem nega a possibilidade de qualquer forma de democracia eclesiástica ou mesmo autoridade civil fora da hierarquia católica. O poder político do Papa não requer o consentimento do povo, mas ele vem do próprio Deus para o Papa, através da hierarquia romana católica. Para ela, o seu único papel é pagar, orar e obedecer. Só isso. Esta é a sua função. É assim que eles entendem esta passagem. Em 1075, o Papa Gregório VII, e veja, eu não sei se esta figura é de fato a desse Papa, esta ilustração foi provavelmente produzida por algum protestante daquela época. Mas eu acredito que as pessoas daquela época o viam assim, não é? Mas, enfim, ele escreveu aquilo que ficou conhecido como um verdadeiro marco sobre a autoridade dos papas. Eu colocarei uma lista resumindo os pontos dele para vocês verem aí na tela. Os argumentos dele para a sua autoridade seriam os seguintes. A Igreja Católica foi fundada pelo próprio Deus. Somente a Igreja Católica tem o direito de ser chamada universal. Apenas o Papa pode despojar ou reinstituir bispos. Seus representantes, mesmo aqueles de grau inferior, possuem preferência no concílio de bispos, possuindo até mesmo o poder para depô-los. Somente o Papa tem o direito de decretar novas leis conforme a necessidade dos tempos, e somente ele pode usar a insígnia imperial. Somente o Papa pode ter os seus pés beijados pelos príncipes. Somente as suas repreensões podem ser citadas na Igreja. O título do Papa é único no mundo, ele pode despojar imperadores. Nenhuma frase dita por ele pode ser retirada por ninguém. Somente ele mesmo pode fazer tal coisa. O Papa não pode ser julgado por ninguém. A Igreja Católica nunca errou, e pelo testemunho das Escrituras, nunca errará por toda a eternidade. E, finalmente, ele pode revogar juramentos que súditos tenham feito aos seus senhores. Deixa eu explicar este um pouco melhor. Na Idade Média, havia o sistema feudal. Neste sistema, um camponês jurava lealdade ao cavaleiro. Ele jurava lealdade a uma pessoa. Suponhamos que eu jurasse lealdade ao senhor desta igreja aqui. O senhor desta igreja juraria lealdade ao senhor do município. O senhor do município jurava lealdade ao governador. E assim em diante. Quem jurava lealdade tinha que pagar taxas para o seu senhor. Ele também precisava lutar um certo número de dias para este senhor, que, por sua vez, tinha a obrigação de proteger e defender o seu vassalo. Havia, portanto, um contrato social que funcionava entre todas as classes. O Papa, no entanto, alega ter o direito de dissolver qualquer juramento de lealdade feita por essas partes. Ele podia dissolver o juramento feito do cavaleiro ao duque, do camponês ao cavaleiro, e assim por diante. Ele poderia então dissolver uma cadeia de juramento para colocar no meio dela outra pessoa que fosse leal aos seus interesses. Essencialmente, o Papa alega ter autoridade não apenas sobre as Escrituras, ele não apenas alega ser o único capaz de interpretá-la, mas ele também clama para si a autoridade civil sobre a sociedade em todos os momentos. E isto é um dogma papal. Isso se aplica ainda hoje. De acordo com esta encíclica, ele tem o direito de dissolver os governos da terra, de estabelecer novos governadores. Hoje não se fala muito sobre isso, mas está lá no dogma. Falemos agora sobre Bernard de Clairvaux. Ele viveu de 1090 a 1153, e ele dizia que a sua autoridade vinha de apenas um homem, o Papa. Ele disse que Jesus, lá no Getsêmani, quando disse a Pedro para colocar sua espada de volta na bainha, e os discípulos disseram, "Veja, Senhor, aqui temos 2 espadas." Jesus disse, "Já basta." Bernard de Clairvaux diz que nesta passagem, Jesus deu à Igreja Católica 2 espadas. A espada espiritual e da autoridade material nesta terra. Se as pessoas não aceitassem os ensinamentos católicos, estes ensinamentos deveriam ser impostos pela espada do magistrado. Isto ficou conhecido como a doutrina das 2 espadas, a de que o padre pode atacar com a espada da palavra e, quando necessário, atacar com a espada de aço. Como eu disse, esta é a doutrina das 2 espadas. O Papa Inocêncio III escreveu no auge do poder papal, em 1198 a 1216, a seguinte declaração: "Somente Pedro assumiu a plenitude do poder.
Vemos então que este servo foi estabelecido para cuidar da casa. Ele é o vigário de Jesus Cristo, sucessor de Pedro, ungido por Deus, um Deus de Faraó, colocado entre Deus e os homens, abaixo de Deus, mas superior aos homens, que julga a todos, mas não é julgado por ninguém. Portanto, de acordo com Inocêncio III, o Papa é uma forma de semideus, que está entre Deus e os homens. É por isso que, para eles, o Papa intercede pela humanidade. A Virgem Maria pode interceder pela humanidade caída, porque o próprio Papa se encontra entre Deus e os homens. Ele é inferior que Deus, mas superior aos homens. Escrevendo para o arcebispo de Ravenna, que é uma cidade ao norte da Itália, em 1198, Inocêncio escreveu o seguinte: a liberdade eclesiástica é melhor protegida quando a Igreja Romana tem poder total, tanto sobre assuntos espirituais como temporais. Então, o significado da liberdade no pensamento católico romano é o de que a liberdade é apenas atingida em uma sociedade quando a Igreja Católica Romana tem total autoridade, seja em questões civis ou religiosas. E é por isso que a nossa Declaração de Direitos tem como seu primeiro item a liberdade religiosa, o que bate de frente contra o dogma católico. Não seremos governados por um papa. Não seremos governados por padres corruptos e pedófilos. Seremos governados pela palavra de Deus e daquilo que o Espírito Santo nos convence. Mas isto implica na responsabilidade de ler e nos alimentarmos da palavra de Deus, de conhecê-la e de colocá-la em prática. Nós não apenas celebramos a liberdade dos dogmas papais e de sua tirania, mas temos a responsabilidade de ler isto aqui por nós mesmos, de compreendê-la. Não é apenas a liberdade contra alguma coisa, mas é a liberdade para fazer algo. Temos uma responsabilidade diante de Deus de usar essas liberdades das quais usufruímos hoje. Bonifácio VIII expandiu a questão da autoridade papal mais uma vez na Idade Média. Isto que está aí na tela foi retirado da encíclica Unam Sanctam. É um documento impressionante com relação ao estabelecimento da autoridade absoluta papal sobre toda a sociedade humana. Diz assim: consequentemente, nós declaramos, definimos e pronunciamos que é necessário para a salvação de cada criatura humana submeter-se ao pontífice romano. Não é uma declaração impressionante? Baseando-se nos ensinos de Santo Agostinho, que discorre a respeito da parábola de Jesus, que envia os seus servos para convidar as pessoas à festa de casamento de seu filho, algumas versões dizem convide-os a vir, mas essa palavra em grego também pode ser traduzida como compele-os a vir. Isto porque, para eles, a salvação não é possível fora da Igreja Católica Romana, e, portanto, Jesus disse aos seus servos na parábola para compeli-los a virem. Esta é a interpretação da parábola de Jesus que Agostinho fez. Sendo assim, a igreja é moralmente justificada a forçar as pessoas a entrarem nesta igreja por meio da tortura, se necessário. Pois, pelo ato de queimar você na fogueira, estamos purificando a sua alma e habilitando-a para o céu. Você pode não querer entrar nessa igreja, mas uma vez que você teria a vida eterna nessa igreja, ela tem a obrigação moral de forçá-lo a unir-se a ela. Entendem? Ainda que a igreja tenha que chegar ao ponto de matá-lo. É por isso que se falava da purificação da alma quando queimava-se na fogueira. E isso aconteceu na Inglaterra. Para eles, a fogueira era a purificação da alma. Esta encíclica do Bonifácio VIII é uma declaração impressionante da gigantesca autoridade do papado. O argumento dele para a subordinação das autoridades civis ao papado era baseado na necessidade de se manter a unidade dentro da Igreja Católica. Lembre-se que Jesus orou pela unidade da Igreja em João 17. E se Jesus orou pela unidade, a única maneira de se atingir a unidade da humanidade é se todos os governos civis se submeterem à autoridade do papado. Portanto, questionar a autoridade da Igreja e sua liderança causará uma divisão eclesiástica que prejudicará a missão da Igreja e levará à perda de almas. Portanto, estamos todos debaixo dessa chantagem. Nós devemos aceitar a autoridade da Igreja, inquestionavelmente aceitar os seus dogmas, porque se não o fizermos, causaremos uma divisão na Igreja, impedindo a concretização daquilo pelo que Jesus orou. Mas a Igreja Católica não foi a única na história a valer-se deste argumento. A nossa igreja também valeu-se deste argumento em 22 de janeiro, quando condenou meu sermão, alegando que questionar uma decisão da igreja causaria desunião pelo mundo. É o mesmo argumento? É ideologia papal? Bem dentro de nossas fileiras.
No pensamento católico, a unidade eclesiástica na salvação da humanidade é o fundamento da unidade política, e a unidade política só é possível por meio da submissão à autoridade papal. Quando a reforma protestante ocorreu, a hierarquia católica utilizava esse dogma para restaurar a unidade eclesiástica e política pela força, e isso ocorrerá novamente ao final da crise, como vemos em Apocalipse 13. A Igreja Católica diz que seu ensino não se restringe a questões espirituais. Em 1931, o Papa Pio XI, em sua encíclica que já mencionamos aqui, disse o seguinte: nós confirmamos os princípios há muito tempo estabelecidos por Leão XIII, que é nosso direito e dever lidar de maneira autoritativa com problemas sociais e econômicos. Direito de quem? Não é do governo. É um direito do Papa. É ele que diz isso. E estaria vindo do próprio Deus. Você não pode questionar isso. O papado alega autoridade suprema, tanto nas questões civis como espirituais de cada sociedade. Portanto, a Igreja Católica foi o primeiro poder totalitário no Ocidente. Ela é a mãe do totalitarismo do século XX e é responsável por dezenas de milhões de pessoas que morreram debaixo do comunismo ou do fascismo. O papado exige a subserviência de todos, e aqueles que persistirem na desobediência devem ser mortos. São Tomás de Aquino disse o seguinte: há alguns descrentes, como os gentios e hebreus, que nunca aceitaram a fé cristã. Estes não deveriam ser forçados a acreditar, mas a força apropriada deve ser utilizada pelos fiéis para impedi-los de interferirem na fé por meio de suas blasfêmias ou perseguição aberta. É por esta razão que os cristãos frequentemente fazem guerra contra os descrentes, não para forçá-los a acreditar, mas para impedi-los de interferir na fé cristã. No entanto, existem outros descrentes, como os hereges e apóstatas, que uma vez chegaram a professar a fé. Estes devem ser compelidos, até mesmo com força física, a apegarem-se àquilo que uma vez aceitaram. Isso é doutrina católica. As consequências práticas dessa ideologia política é que a escravidão é aceita pelo papado. E não apenas aceita, mas praticada, abertamente praticada pelo papado por séculos na Europa. Este é Aristóteles. Ele escreveu o seguinte: portanto, é claro que alguns que são livres por natureza, eu acho que sumiu ali da tela. Portanto, é claro que, assim como alguns são livres de natureza, outros são escravos por natureza. Veja só, alguns são escravos por natureza. E para estes, a condição da escravidão é tanto benéfica como justa. Era assim que Aristóteles enxergava essa questão. Ele mesmo escreveu isso. E esta visão sobre a escravidão foi aceita por Tomás de Aquino e promovida pelos papas. Os papas davam aos reis de Portugal e Espanha esse direito. Os papas lhes concediam os direitos de escravizar. Veja só. Total permissão para invadir, buscar, capturar os sarracenos e pagãos e qualquer outros descrentes ou inimigos de Cristo, sejam eles quais forem, assim como seus reinos, condados, ducados, principados e propriedades. Reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Escravidão perpétua. Este era o direito que a Igreja Católica concedeu aos reis de Portugal e à Espanha nos séculos 13, 14 e 15. Em termos práticos, esta atitude com relação à escravidão de não-católicos significa que a Igreja Católica não tinha objeções teológicas com relação à escravidão nos campos de concentração de Hitler, e tampouco na escravidão dos africanos, ou mesmo de protestantes. Como consequência de sua ideologia política, a Igreja Católica entusiasticamente apoiou os nazistas e Adolf Hitler. O Papa Pio XI foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer o governo de Hitler em 1933, quando assinou um tratado com Hitler, garantindo a lealdade dos alemães católicos ao regime de Hitler. Os católicos romanos alemães uniram-se aos exércitos de Hitler. No auge de seu poder, em setembro de 1942, Hitler governou a maior população católica do planeta. Os católicos romanos serviram muito bem aos nazistas, porque os obedeciam sem questionar a sua sede de sangue e governantes totalitaristas. Em 1933, uma carta pastoral dos bispos da Igreja Católica Romana Alemã encorajaram os católicos alemães a apoiarem o regime nazista. Isto foi publicado em 1933. Diz assim: é somente quando o indivíduo faz parte de um organismo que coloca o bem comum à frente do bem individual é que a sua vida será, mais uma vez, marcada pela humilde obediência e alegre serviço que exige a fé cristã. Com relação à liberdade religiosa, a Igreja Católica Romana sempre negou isso, junto com a sua oposição à liberdade de expressão, liberdade de educação, liberdade de imprensa.
O Papa Leão XIII, em 1885, disse que a liberdade religiosa ou liberdade de consciência é uma falsa liberdade. Ele é contra a liberdade de consciência. Uma das razões pelas quais ele denuncia a liberdade de consciência é porque ela prejudica a unidade da Igreja. Se a Igreja diz A, mas o Espírito Santo te convence que é B, o que você deve aceitar? O que a Igreja diz? Ou o que o Espírito Santo te diz? Portanto, uma hierarquia de igreja autoritária, como o papado, não pode aceitar a liberdade individual de consciência, porque se o Espírito Santo fala diretamente ao crente, isso diminuiria a autoridade da igreja. Compreendem? Portanto, dentro de um sistema autoritário e totalitário, como a hierarquia da Igreja Católica, a liberdade religiosa é algo a ser condenado. Ele argumenta que uma vida vivida da maneira correta é o único passaporte para o céu. Portanto, para assegurar que a sua vida será vivida de maneira correta, os governos devem negar a liberdade religiosa aos seus cidadãos. Este é o argumento do Papa. O Concílio Vaticano II, com relação à liberdade religiosa, declara que a pessoa humana tem um direito da liberdade religiosa. Ora, parece bom, não é? Mas o diabo está nos detalhes. Esta liberdade significa que todos os homens estão imunes da coerção, na parte de indivíduos ou grupos sociais, e de qualquer poder humano, dentro dos devidos limites. E é o Papa quem define esses limites. Porque o papado não é um mero indivíduo ou grupo social. O Papa é o representante de Deus. Lembre-se, o papado está entre Deus e os homens. Então, ele não se inclui nessa declaração do Vaticano II. Esta declaração não defende a liberdade religiosa. Dentro dos limites apropriados, significa que você está livre para crer nos dogmas católicos e nada mais. O Vaticano II defende apenas a liberdade religiosa da interferência de entidades humanas como governos locais, mas o papado não está incluso nessa lista de atores, pois o Papa é Deus na Terra. Sempre que o papado fala de liberdade religiosa, ele não está falando a favor da sua liberdade religiosa, mas a favor da sua própria liberdade, a liberdade de ser um poder autoritário. O objetivo da ideologia política católico-romana é um governo mundial. O Papa Paulo VI explicou isso em 1967 em outra encíclica. Ele disse assim: essa colaboração internacional em uma escala global requer instituições que a prepararão, coordenarão e dirigirão até que finalmente seja estabelecida uma ordem de justiça que seja universalmente reconhecida. Quem não enxerga a necessidade de se estabelecer progressivamente uma autoridade mundial capaz de agir efetivamente nos setores jurídicos e políticos? Durante a pandemia, muito se ouviu falar de um senhor chamado Klaus Schwab. Vocês já ouviram falar dele? Do Fórum Econômico Mundial? Ele escreveu alguns livros sobre a Covid-19 e o Grande Reinício, e ele usa abertamente esse tipo de linguagem. O argumento dele é o de que o governo da Inglaterra pode cuidar dos problemas da Inglaterra, o da França, dos problemas da França, e o governo da Holanda, dos problemas da Holanda. Mas quem cuidará dos nossos problemas em comum? Os governos podem lidar com os problemas locais, mas certas questões afetam toda a humanidade, como a pandemia, a mudança climática global, e que essas coisas exigem uma autoridade global para lidar com todas as sociedades que suplante os governos individuais. Este é o argumento de Klaus Schwab com relação ao Grande Reinício, e a linguagem que ele usa, se você não leu o livro dele sobre a Covid-19 e o Grande Reinício, por favor, leia. Este é o pensamento que está conduzindo as nossas elites políticas por todo o mundo hoje. É a agenda globalista, exigindo um governo mundial, uma autoridade mundial, que possa prover soluções de problemas que afetam toda a humanidade, os quais governos individuais não são capazes de resolver. E este é o objetivo da teoria política católico-romana. O Papa João Paulo foi ainda mais adiante com isso. Ele conecta tudo isso à questão do ambiente, especialmente na encíclica de 1987. Nela, ele lista as razões para esse governo único mundial. Primeiramente, que a ordem moral a exige. 2, para lidar com a questão do meio ambiente, ou seja, a questão da crise climática. 3, para controlar as empresas multinacionais. 4, para dar um fim ao livre comércio internacional. 5, para transferir a riqueza dos países ricos para os pobres. 6, para alimentar o desenvolvimento e a paz. E, finalmente, a sétima e grande razão, porque os governos nacionais são incapazes de assegurar o bem comum universal. Somente o Papa tem o direito e a habilidade de fazê-lo. Pense nisso da próxima vez que você passar em frente a uma igreja católica. Existem almas queridas nessas igrejas que amam o Senhor.
Mas a mensagem de Jesus para elas, em Apocalipse 18, é: sai dela, povo meu. Ainda há povo de Deus nessas igrejas, e ele se preocupa com elas, pois estão presas nesse sistema de opressão e tirania, e ele quer trazê-las para sua graça e amor. Nós vimos estas ideologias nos últimos anos. Eu peguei apenas 3 dimensões da ideologia papal e de como foram aplicadas nos últimos 3 anos. Primeiramente, o papado exige para si autoridade inquestionável sobre o corpo civil, religioso e econômico. Eu já mostrei o que o Papa Bonifácio diz a respeito disso. Nós declaramos, constatamos, definimos e pronunciamos ser necessário para a salvação de cada criatura humana estar sujeita ao Pontífice Romano. Questionar a autoridade do Papa é causar divisão dentro do corpo de Cristo. E o Papa exigiu autoridade durante a pandemia. Você pode não ter lido as suas declarações, mas elas tiveram grande influência. A próxima coisa que o papado exigiu foi o direito de determinar o bem comum universal com relação a certos mandatos. E nós vemos isso em Progressio Populorum Progressio, de 1967. Todos os direitos, incluindo os da propriedade e livre comércio, devem estar subordinados a este princípio, o do bem comum. Em dezembro de 2020, a Congregação para a Doutrina da Fé, que seria a versão do Instituto de Pesquisa Bíblico da Conferência Geral, eles defenderam essa doutrina. Eles escreveram uma declaração chamada Nota sobre a Moralidade de se tomar a vacina da Covid-19. É uma declaração que está disponível na internet. Ela diz que a moralidade da vacinação depende não apenas do dever de proteger a própria saúde, mas também no dever de buscar o bem comum. Bem comum este que o papado já determinou o que é. Depois, o Papa Francisco emitiu uma declaração em 21 de agosto, no Vaticano, dizendo que a vacinação é um simples, porém profundo meio de se promover o bem comum e de se cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. Eu oro a Deus para que todos possam contribuir com o seu pequeno grãozinho de areia, seu pequeno gesto de amor. Vemos aí mais uma vez o Papa utilizando o termo bem comum, o qual ele determinou, já que só ele tem o direito de determinar o que é o bem comum. E o bem comum suplanta a sua consciência individual, porque o bem comum suplanta todos os direitos humanos. E isso foi explicitado pela Cúria de Nova York. Eles declararam o seguinte: o Papa Francisco tem deixado claro que é moralmente aceitável tomar qualquer vacina e tem dito que temos a responsabilidade moral de nos vacinarmos. Portanto, o papado tem o direito de suplantar a sua liberdade de consciência. É isso que ele está dizendo por meio da Cúria, ou seja, o secretariado da Arquidiocese de Nova York. O Papa Francisco deixou claro que é moralmente aceitável tomar qualquer uma das vacinas, já que temos a responsabilidade moral de nos vacinarmos. O cardeal Dolan disse o mesmo: não existe fundamento para um padre emitir uma isenção religiosa de se tomar a vacina. O papado, nos últimos 3 anos, afirmou a sua alegação de possuir autoridade global inquestionável, seu direito de determinar o que é o bem comum para toda a humanidade. E, essencialmente, reafirmou que quando o papado determina o que é o bem comum, todos os seus direitos humanos individuais já eram. São eles que determinam o que é correto, e a você só cabe obedecer. Foi isso que o papado fez nos últimos 3 anos. Agora, sem entrar em muitos detalhes, a Igreja Católica não foi a única a exercer autoridade eclesiástica para determinar essas coisas. Aconteceu nas comunidades judaicas, nas ortodoxas, e em muitas denominações protestantes. O que descobrimos pela pandemia é que os protestantes tomaram o vinho das doutrinas de Roma. E a primeira doutrina de Roma é o direito de determinar o bem comum. E praticamente todas as denominações protestantes acataram. Uma vez que se aceita que a Igreja Católica tem o direito de determinar o bem comum, que por sua vez suplanta todos os direitos e leis e regras, assim você também aceita que, se o papado disser que o bem comum é adorar aos domingos e não aos sábados, você deve aceitar isto também. Existem implicações em se aceitar o direito papal de determinar o bem comum. Temos que ponderar e entender que palavras têm significado. Palavras têm consequências. Decisões aparentemente inocentes de hoje podem ter profundas e terríveis consequências no fim. E eu não estou falando apenas do que aconteceu a quase todas as comunidades protestantes, ortodoxas e judaicas. Temos que avaliar cuidadosamente antes de começarmos a adotar, e aqui eu utilizo as nossas próprias palavras, conceitos relacionados ao bem comum ou ao bem de todos.
pois esses conceitos suplantam a liberdade individual, e a história mostra o que acontece quando se segue neste caminho. Quem não se adequa ao bem comum deve ser destruído. Agora vou para a conclusão desta noite. A liberdade religiosa é a mais essencial das liberdades humanas. É a fonte de todas as outras liberdades nos Estados Unidos. Durante a Reforma, o princípio fundamental da liberdade religiosa nos livrou da autoridade sanguinária, autocrática e totalitária da união entre o Estado e a Igreja Romana. Ela nos deu o presente do protestantismo. E o protestantismo nos deu os direitos civis e humanos para todos que estão sentados aqui hoje, para todos os que nos assistem hoje. Sem o protestantismo e o livramento que este nos proveu da ditadura espiritual católica, não teríamos a Declaração de Direitos hoje. Devido aos seus dogmas econômicos e ensinos de Tomás de Aquino sobre a propriedade privada ser temporariamente aceitável e apenas positiva ao invés de uma lei natural divina, devido aos seus ensinos sobre o bem comum e destinação universal de todos os bens, a Igreja Católica se opõe implacavelmente à propriedade privada e livre empreendedorismo. O dogma católico apoia o socialismo marxista, a teologia da libertação, o Estado provedor e, finalmente, como vemos em Apocalipse 13, uma forma de fascismo que aparenta proteger a propriedade privada, mas que determina que todos os bens devem ser utilizados para os bens comuns determinados pelo Estado. Vimos que o pensamento político católico distorce os ensinos de Cristo em Mateus 16, criando assim a doutrina das duas espadas, elaborada por Bernard de Clairvaux. Vimos que, por meio de fraudes como a doação de Constantino, o papado afirma até hoje ter o direito à autoridade suprema sobre cada sociedade do planeta, pois o Papa é Deus na Terra. Ele tem o direito de estabelecer e despojar reis. Mas Daniel capítulo 2 diz que só Deus tem o direito de estabelecer e despojar reis. E isso mostra que o papado rouba para si esse direito. O papado também exige autoridade sobre todos os assuntos econômicos, sociais e religiosos da humanidade. Só ele pode determinar o que é o bem comum. Ayn Rand, em 1967, escreveu o seguinte: a Igreja Católica nunca desistiu da esperança de reestabelecer a união entre a Igreja e o Estado da era medieval. Atingir um Estado global, uma teocracia global, é o seu maior objetivo. Isto aqui não foi escrito por um adventista. Segundo Apocalipse 13, verso 3, o papado é uma instituição global que está se recuperando da ferida mortal de 1798. Segundo Apocalipse 13, versos 11 a 18, o papado terá mais uma vez poder global. Isso lhe será concedido por um protestantismo apostatado. Ele estabelecerá um regime de coerção mais sinistro do que qualquer coisa que já se tenha visto na história da Terra. Aqueles que aceitam a autoridade do poder anticristo católico romano receberão a marca da besta, seja em suas testas, porque creem nisso, ou em suas mãos, porque são obrigados a isso. Alguns serão convencidos de novos mandatos de adoração, já outros o obedecerão por pura coerção. Vimos exatamente isso nos últimos 3 anos. Aqueles que desejam viver debaixo da autoridade de Deus, ao invés da autoridade do homem de Roma, receberão o selo de Deus e a habitação do Espírito Santo em suas vidas será manifestada através de um novo coração que se compraz em fazer a vontade de Deus, que ama obedecer os seus mandamentos e que ora para que estes sejam escritos em seus corações, incluindo o 4º mandamento, que será o sinal da rejeição desta união global entre o papado e os Estados Unidos. E é por tudo isso que defendemos a liberdade religiosa, porque enquanto ela existir, as pessoas podem escolher por Deus. As 3 mensagens angélicas só fazem sentido dentro do contexto da liberdade religiosa. Temei a Deus e dai-lhe glória. Não recebam a marca da besta. Tudo isso pressupõe que o povo tem liberdade de consciência. Sendo assim, devemos trabalhar pela liberdade religiosa e liberdade de consciência de todos os povos, para que todos possam responder ao último chamado de Deus de misericórdia. A liberdade religiosa não é apenas para adventistas, é para todos os povos do planeta, para que todos possam escolher receber o dom da vida eterna. As últimas palavras de Jesus no livro de Apocalipse, capítulo 22, são as seguintes: Sou eu, Jesus, que envio o meu anjo a você, com este testemunho para as igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem desejar, beba de graça da água da vida. Isto não é lindo? No final dos tempos, não importa o que o governo possa dizer a você, não importa quais mandatos ele queira obrigá-lo a obedecer, não importa o que as autoridades, o que o prefeito, o que o médico, o que o patrão quer obrigá-lo a fazer. Você ainda tem o direito de responder a Deus em fé e em arrependimento para receber o dom da vida eterna. Não importa o que façam a você.
Ainda temos esse direito. E nós, adventistas, defendemos esse direito para todos os povos. Enquanto as pessoas tiverem a liberdade de consciência para responder ao Evangelho da Graça, eles poderão responder até o fim do tempo de graça. Portanto, nós nos levantaremos, falaremos e trabalharemos pela liberdade religiosa de todos os povos. Como eu disse antes, quando Daniel descreveu o sonho que Deus deu a Nabucodonosor a respeito das nações da terra, desde a época da Babilônia até a volta de Jesus, ele disse: "O Senhor estava olhando, ó rei, uma grande estátua. Essa estátua era enorme, brilhante e extraordinária. Ela estava diante de ti e sua aparência era assustadora. Sua grandeza causava medo. Isso se aplica a cada nação da humanidade, de Babilônia até a volta de Cristo. Mas a boa notícia de Daniel é a que quando Daniel pede ao anjo para explicar a visão paralela de Daniel 7, ele estava curioso para saber a respeito da quarta besta, a que tinha dentes de ferro e pisoteava todas as nações. Mas o anjo, com a mensagem de Deus, possuía uma outra perspectiva. O resumo do anjo em Daniel 7 foi o seguinte: com relação a estas grandes bestas, 4 reis surgirão da terra. Porém, e agora vem a boa notícia, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Eles o possuirão para todo o sempre. Nós hoje podemos nos preocupar com as bestas do mundo? Mas Deus quer que saibamos que os santos de Deus receberão a eterna herança. É isso que Deus quer que você ouça essa noite. Bem-aventurados são aqueles que perseverarem. Bem-aventurados são aqueles que resistirem a tudo que o mundo joga sobre eles, pois eles receberão a coroa da vida eterna. Este mundo pode trancafiá-lo, pode tomar a sua vida, mas não pode tirar a sua vida eterna. Portanto, não viva com medo daqueles que podem tirar esta vida, mas tema aquele que pode tirar a vida eterna, pois somente ele pode concedê-la. Portanto, escolham hoje a quem servirão. Como disse Deus à antiga Israel, pois ele não quer que ninguém se perca. Volte-se, Israel, e viva, disse o Senhor ao antigo Israel. E esta também é a sua mensagem para nós hoje. Vivam, recebam o dom da graça, oferecida a nós no Calvário pelo Senhor Jesus. Não importa o que as bestas deste mundo possam nos dizer, você receberá o dom da vida eterna. O Evangelho é algo maravilhoso. São as boas novas. Defenderemos a liberdade religiosa para que cada nação, língua, tribo e povo possa não apenas ouvir o Evangelho, mas também escolhê-lo por meio da fé, para que o mar de cristal esteja cheio dos filhos de Deus. Curvemos as nossas frontes para orar. Pai Celeste, sabemos que a luta nos espera, mas, Senhor, eu te agradeço pela profecia. Eu te agradeço, Pai, por mesmo estando em meio a todas essas ideologias do mundo, seja o Islã no Oriente Médio, ou o hinduísmo na Índia, ou o budismo na Ásia, o marxismo na Europa, ou o ateísmo da nossa sociedade moderna secular, termos o privilégio de, em Jesus, obtermos as respostas para as perguntas profundas da alma. Eu oro, Senhor, para que através do ministério desta congregação, e pelo ministério daqueles que nos assistem online, através de nossas vidas e nosso testemunho, através do testemunho de nossa fé, uma multidão de pessoas possa ser salva em Jesus Cristo. Pai, dá-nos a graça para aceitar a verdade, enquanto ainda temos liberdade de consciência para fazê-lo. Dá-nos a persistência para nunca desistir de interceder por eles diante do seu trono de graça. Dá-nos a graça de aceitar as pessoas em nosso relacionamento que possam ter crescido em um violento histórico anticristão, que possamos aceitá-los como irmãos e irmãs, que tenhamos a sua graça para relevar o passado delas e, pela fé, olhar para o seu futuro. Pai, estejamos aonde estivermos. Onde estivermos como indivíduos, eu oro para que esse precioso dom da liberdade religiosa seja entesourado por nós, que ele brilhe em nós, por meio do compartilhamento da liberdade de consciência, que muitas almas sejam uma no seu reino eterno. Obrigado, Pai, por trabalhar através de nós. Obrigado por trabalhar por nós, apesar de nós. Obrigado, Pai, por completar a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós. Obrigado, Pai, por essas misericórdias. Agora nos abençoa e nos leve com segurança para casa, que anjos possam nos proteger, que nossos corações e mentes estejam abertos para que o Teu Espírito nos modele. Pedimos tudo isso pelo amor e nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.